igreja do Senhor. Que honra poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Tenho certeza que você também se sente honrado por Deus, porque você pôde cultuar o nome dEle, porque você pôde adorar e glorificar o nome dEle, por causa da sua fidelidade. Senhor, Tu és bom. É isso que você está dizendo quando você adora. Senhor, Tu és fiel, Tu és lindo, Tu és amável. A nossa adoração vai expressando a gratidão do nosso coração. E hoje em especial, nós temos tantas razões para agradecer. Mas a data de hoje nos remete a agradecer pela maior de todas as conquistas que o Pai fez por nós. A maior de todas. Ele decidiu conquistar o nosso lugar de filho. Nós que não éramos filhos, nós que estávamos distantes, fomos reconciliados, reaproximados do Pai, por meio de Jesus Cristo. Hoje é a Páscoa do Senhor. Eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que tem por tema: eu não sou mais escravo. Será que você pode dizer comigo? Diga: eu não sou mais escravo. Aleluia. Páscoa tem um significado tão especial para nós. Apesar do comércio tentar deturpar a imagem da Páscoa, nós entendemos bem o que ela significa para nós. E esse ano bem menos. Eu acredito que nós vivemos Páscoa bem mais família, porque passamos o dia em família. Nós refletimos em família. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Êxodo, capítulo 2, versículos 23 até o 25, para a gente completar bem o pensamento. Êxodo, capítulo 2, do 23 ao 25. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos. Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera a Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação dele. Querido, o Senhor olha para você hoje e Ele vê exatamente a sua situação e a minha situação. Ele está vendo exatamente como estamos nesse exato momento. O povo de Israel estava vivendo uma história de escravidão. E nós vamos, à luz da palavra de Deus, de repente, talvez para você não signifique muita coisa dizer eu não sou mais escravo. Mas eu queria te fazer refletir sobre essa verdade tão forte. Você não é mais escravo, porque realmente um dia você foi, um dia eu fui escravos. Assim como Israel era escravo. E nós vamos continuar a leitura do texto para entender um pouquinho mais. Capítulo 3 agora de Êxodo, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus:
não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus e dos hititas, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos heveus, e dos jebuseus, pois agora o clamor de Israel chegou até mim. O clamor sempre chega até Deus, querido. Sempre chega até Deus. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então Deus afirmou. Olha a afirmação de Deus: eu estarei com você. Aleluia. Olhe para quem está perto de você e diga assim: Deus disse que estaria com você. Amém? O que é ser escravo? Você já pensou sobre isso? O povo estava escravizado e Deus chama um homem para usar esse homem como um instrumento de libertação. Mas o que é ser escravo? Ser escravo é ser alguém que é privado da sua liberdade. É alguém que é submetido a uma espécie de força, uma espécie de controle que ele não consegue superar. Ser escravo é ser dominado. Eu quero te fazer refletir nessa noite a respeito de algumas coisas que escravizavam o povo de Israel. Algumas coisas que escravizavam não apenas o povo, mas escravizava Moisés. O instrumento de libertação era Moisés, e ele precisava de libertação. Deus escolhe Moisés e primeiro liberta ele, para que depois ele seja um instrumento para libertar o seu povo. Nós vamos olhar, à luz da palavra de Deus, o que era então ser escravo e como Moisés era escravo. De que Moisés era escravo? Você e eu, nós precisamos saber de algumas coisas. Você já conheceu alguém, alguma pessoa que normalmente diz assim: ah, eu sou livre, eu posso fumar, cheirar, dançar, pegar todas, porque eu sou livre. E você, cara, você aí que é crente, você não pode. Eu sou livre. Esse é o maior engano da sociedade de hoje, da geração de hoje. Quando eles pensam que podem fazer qualquer coisa e chamam isso de liberdade, na verdade eles estão enganando-se a si mesmo. Porque o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que as pessoas que obedecem e se submetem a coisas, que são dominadas por coisas, elas são escravas delas. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 18. Eu queria que você deixasse marcadinho aí esse texto de Êxodo e fosse comigo para 2 Pedro capítulo 2, versículo 18 e 19. Pois eles, com palavras de vaidade e de arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. E seja livre, cara, não é assim que eles dizem? Prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da
corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quantos dizem que são livres e por isso bebem? E dizem, a hora que eu quiser eu paro. E na verdade não conseguem parar, porque eles são dominados pela escravidão da bebida. Eles são dominados pelo desejo de beber, pelo desejo de se prostituir. Quantos dizem que são livres? E na verdade eles são totalmente escravizados. Por quê? Porque os desejos dele são maiores do que o seu próprio autocontrole. Eles dizem que não vão fazer e não conseguem, acabam fazendo. Quantos estão presos na prostituição? Amam a esposa, amam o esposo, mas vivem escravos da prostituição. Olha aqui, querido, se você não consegue dizer não para os seus impulsos carnais, para os seus desejos, para aquilo que de alguma forma parece ser bom, isso é ser escravo. E Deus tem libertação para nós, para você, para as famílias. Deus quer que você não mais seja um escravo. Deus olha para o povo de Israel e percebe que existia escravidão. Chama Moisés para que ele seja o canal de libertação. E então você precisa pensar junto comigo. Moisés não andava bebendo, se prostituindo. Moisés já era conhecido como um dos escolhidos. E que tipo de escravidão ele vivia? Eu quero que você acompanhe comigo aí no texto. Nós lemos que Moisés estava pastoreando o rebanho e ele foi para o monte de Deus, o monte Horebe. Quando ele passa para o outro lado e enxerga algo diferente acontecendo, Moisés vê uma sarça, uma moita seca no deserto, pegando fogo. Isso não é muita novidade, porque uma moita seca, um galho seco no deserto pegando fogo, acontece. O detalhe é que aquela sarça, ela não se consumia, não acabava. O fogo queimava e a sarça não se consumia. E ele então ficou impressionado com aquela visão. Moisés fica impressionado e é atraído para perto daquela visão extraordinária que Deus dá. Você quer ser alguém livre, não mais escravo? Seja alguém atraído para perto de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: seja atraído para perto de Deus. Ele usa coisas, ele usa pessoas, ele usa situações. Ele usa, queridos, o que for possível usar para atrair a sua atenção, para atrair o seu olhar e para tratar você e tratar a mim. Moisés foi o primeiro que foi tratado por Deus para viver libertação. Páscoa era a festa da libertação para os judeus e também é para nós, é festa de libertação. Mas quando Moisés é atraído para perto daquela sarça, o Senhor viu que ele se aproximava e então falou com ele. Gente que não é mais escravo, gente que é livre, ouve Deus o chamando para perto. Será que você está ouvindo a voz de Deus te chamando para perto dele esses dias? Será que você tem ouvido Deus te chamando? Alguns de repente de madrugada, outros à noite, à tarde, não importa o horário. Você tem ouvido Deus te chamando para perto? Gente que é livre de verdade consegue ouvir o som da voz de Deus. Moisés estava nesse processo de libertação e ele ouve Deus chamando ele para perto. E Deus o chama pelo nome, dizendo: Moisés. E rapidamente Moisés diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus lhe pede: não se aproxime por enquanto. Tire as sandálias dos seus pés. Ei, querido, presta atenção. Todas as vezes que Deus te chamar para perto dele,
Nunca pense que é de qualquer jeito. Às vezes a gente diz assim: venha como estás. Verdade. Mas presta atenção. Existe um espaço em que o próprio Deus, Ele delimita, porque Ele é santo. E Ele que é santo, Ele não habita nem coaduna com pecado, nem com a nossa sujeira. Ele sempre vai delimitar um espaço e vai dizer: peraí, você vai precisar tirar alguma coisa para continuar se aproximando. Moisés já estava mais perto daquela sarça. E ele queria chegar mais perto ainda. Você quer chegar mais perto de Deus? Presta atenção. Talvez Ele esteja pedindo para você tirar algumas coisas da sua vida e você não está dando ouvidos. Comece a tirar as sandálias dos seus pés. Seja humilde e reconheça que há muito em nós para ser tirado, para que Ele esteja mais perto de nós, para que nós estejamos mais perto dEle. Ser livre para tocar Deus, para ouvir Deus, para sentir mais da presença de Deus. Fala da necessidade de nós termos que tirarmos algumas coisas. O Espírito Santo vai te lembrar algumas coisas que são necessárias serem tiradas da sua vida, de dentro da sua família, de dentro da sua casa, dos seus hábitos diários. Não mais escravo. Você vai poder declarar isso em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo. Você pode pensar: que bobeira, por que tirar a sandália? Hoje a gente cultua a Deus de sandálias e sapatos. E a gente chega perto de Deus. Deus é sempre didático. Deus tem sempre estratégias para lidar conosco. Deus usa sempre alguma coisa para nos fazer entender quem Ele é e a forma como Ele quer que você se aproxime dEle. É importante não esquecermos a forma de nos aproximarmos de Deus. Sempre será pelo caminho da humildade. Sempre será pelo caminho da santidade. Esse é o caminho para chegar perto de Deus e ser totalmente livre de todo tipo de escravidão. O versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui está a primeira situação que eu posso afirmar que Moisés precisava ser livre. Não mais escravo. De quê? Do medo. Bata no peito assim e diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Quantas vezes nós sentimos medo? E o medo é a realidade. Mas ser escravo do medo é algo bem diferente. Acredite, Moisés era alguém que precisava ser livre da escravidão do medo. Ele era um homem medroso. O texto diz que ele se aproxima, e quando ele tira a sandália do pé, que ele chega mais perto ainda de Deus, ele simplesmente tem medo e coloca a mão no rosto para não ver a ação extraordinária de Deus ainda mais perto, face a face. Sabe que tem muita gente ainda medroso, tem medo de ter experiências com Deus. Gente que tem medo. Quando uma pessoa começa a falar em língua do outro lado, ele já... Ou alguém começa a profetizar de uma forma diferente, ele já encolhe, ele já... O que é isso? O que está acontecendo? Gente que tem medo da ação de Deus. Gente que tem medo do mover de Deus. Gente que tem medo de se expor à ação do Espírito. Ei, querido, presta atenção. É tempo de ser livre, não mais escravo do medo. E aqui, eu queria te lembrar duas situações que aconteceram com Moisés. Ele teve tanto medo nessa circunstância. No primeiro contato que ele teve ali na sarça, que ele cobriu o rosto para não ver Deus. Mas depois,
olha o que acontece no capítulo 14, deixa esse texto marcado. Capítulo 14, no versículo 13. Moisés está lidando com o povo, já depois da libertação. A gente está indo para frente só para entender um pouco da história que Deus escreveu de libertação em Moisés, antes de fazer no povo. Versículo 13, Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Como assim? Moisés, o medroso, dizendo para os outros: não tenham medo. Moisés tinha sido livre da escravidão do medo. E só alguém que é livre da escravidão do medo consegue ministrar libertação sobre outros. Agora, olha o que acontece no capítulo 33 de Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Olha que texto lindo, irmãos. Que história extraordinária que Deus escreve na vida de Moisés. Capítulo 33, do versículo 13 em diante. Se me vês com agrado, é Moisés dizendo para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua face, a tua glória. Versículo 21. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. O mesmo Moisés, que na primeira vez se esconde, coloca a mão sobre o rosto para não ver Deus, agora, depois de liberto do medo, ele pede a Deus: Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. É assim que vai ser com você. Os medos vão ser dissipados, você vai se lançar numa experiência profunda com Deus, e você e eu, nós vamos desejar coisas ainda maiores do que tudo aquilo que já vivemos na nossa experiência cristã. Seja livre e não mais escravo do medo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quando Deus liberta, é assim. Moisés não era mais escravo. Mas, de que forma o medo tenta controlar algumas pessoas? Como que o medo se manifesta? Eu queria te lembrar algumas situações em que o medo se manifesta. O medo é como uma sensação desagradável de que o perigo está por perto. O medo é um sentimento de insegurança. É uma preocupação, uma ansiedade que tira a gente do foco, que tira a alegria, que rouba o prazer. É isso que é o medo. O medo, ele vem muitas vezes disfarçado de vozes de crítica lá dentro da nossa alma. Vozes que vão dizer que nós não conseguimos, que não somos tão bons, que os outros são melhores que nós. Isso é medo. Moisés sentia isso. Sentia medo de não conseguir corresponder a Deus. Ele tinha medo de uma experiência profunda com Deus. Mas Deus libertou Moisés e vai libertar você e a mim também, em nome de Jesus. Não mais escravo. Agora, querido, perceba comigo que muitas vezes o nosso medo é porque nós somos religiosos. E a segunda libertação que talvez você e eu precisemos passar é sermos livres da religiosidade. Sabe quando a religião fala mais alto? E a gente tem medo
de ser mal interpretado dentro daquilo que a gente tem feito. Então a gente prima pela ordem, pela decência, para que tudo seja direitinho, para que nada fuja do controle, daquilo que é linear. E sabe o que Deus faz? Deus simplesmente vai quebrando e contrariando a nossa religiosidade dia após dia, porque esse Deus se manifesta sempre de forma diferente. Ele se manifestou lá na frente com um monte fumegando, um monte em fumaça. Extraordinária era aquela visão. O monte todo tremia, as pessoas percebiam. Moisés vem com o rosto brilhando. Deus se manifesta com fogo, Deus se manifesta com o vento, Deus se manifesta no silêncio, Deus se manifesta nas águas, nos céus, na terra. Ele sempre se manifesta aos céus. Sabe qual é o meu problema e o seu? É que nós somos escravos da religião. Nós queremos dizer para Deus como é que Ele tem que se manifestar. Eu quero dizer para Deus como Ele tem que fazer. Precisamos ser livres de verdade e não pensarmos que o nosso jeito de resolver as coisas é o melhor, porque Deus vai fazer do jeito dele, da maneira dele. Deus vai fazer da forma que Ele planejou nos céus, e assim vai ser estabelecido na terra. Nós percebemos que a religiosidade nos trava, e muitas vezes essa religiosidade nos impede de ser e de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Moisés diz para Deus: Senhor, eu não sei falar, como é que vai ser isso? No versículo 12, simplesmente o Senhor diz: eu estarei com você. Tem gente que tem medo de falar, que tem medo de se expressar, que tem medo de ser usado por Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus: é noite de sermos livres desse medo, porque esse medo fala de um sentimento errado dentro de nós, sentimento de orgulho. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de ser boca de Deus, a gente tem medo de abrir o coração. Por quê? Porque a gente acha que o outro não vai achar que eu fiz bem, não vai gostar do que eu falei, não vai entender. E isso é orgulho por trás desse medo, dessa timidez que dominava Moisés. Deus queria libertar Moisés da sua timidez, não mais escravo. E ele dizia: eu não sei falar. E Deus disse: olha, Moisés, eu serei com a tua boca. Você vai falar aquilo que eu te mandar falar. Querido, em nome de Jesus, você precisa aprender a falar, não apenas com Deus, não apenas como boca de Deus, mas você precisa aprender a falar com seus familiares a respeito de Deus. E quando você compartilha a palavra, você está sendo humilde o suficiente para dizer: Deus é bom, perfeito em tudo. Eu não sou, mas eu quero compartilhar a perfeição de Deus através da minha imperfeição. Os seus limites, as suas imperfeições vão revelar um Deus perfeito. Moisés foi escolhido um homem imperfeito, pecador, cheio de limitações, escravo do medo, escravo da timidez, totalmente aprisionado. E Deus o liberta, assim como vai libertar você, para ser canal onde você estiver, para ser canal onde você chegar, para que você não se preocupe muito com o seu nome, mas se preocupe em levantar o nome dele. E Ele sempre usa aqueles que se preocupam em honrar o seu nome. Foi isso que Ele fez com Moisés. Oh, aleluia. Eu quero te lembrar, querido, de como Deus usou a vida desse homem. No capítulo 12, acontece o estabelecimento da Páscoa. E neste capítulo em especial, o Senhor passa algumas instruções. É estabelecimento da Páscoa. Acompanhe comigo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito:
Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha, queridos, o mês de Nissan não era o primeiro mês do ano. Mas naquele dia, no dia da libertação do seu povo, Deus disse: olha, agora vai ser o primeiro mês para vocês, porque tudo se faz novo quando Deus entra com libertação. Aquele Moisés já não existia mais no passado, agora era um novo homem, um libertador, porque tinha sido libertado. E Deus disse para ele: começa tudo agora, eis que tudo se faz novo para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, vai ser assim, não mais escravo da história do passado. Este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Digam a todos da comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, e conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Presta atenção. Não mais escravos. Era o que Deus queria fazer do povo de Israel. Agora, há uma direção sendo dada através de Moisés. Moisés diz para o povo: pega cada um cordeiro, e vocês vão sacrificar ao pôr do sol. Mas sabe de quem era a função de sacrificar o cordeiro? Era do sacerdote. Como agora a família vai sacrificar? O espírito de religiosidade foi quebrado. E dentro das próprias casas, dentro das famílias, o sacrifício deveria ser feito, assim como hoje aí na sua casa, como na minha casa. Nós precisamos aprender a sacrificar para Deus. Nós precisamos aprender a sacrificar para Ele e tirarmos da nossa mente a ideia de que quem tem que fazer algumas coisas especiais são os sacerdotes. Não, você é sacerdote, sacerdotisa da sua casa. Deus, no dia da Páscoa, estabelece que toda casa deveria sacrificar ao Senhor. Agora presta atenção em outro detalhe. Você acha que era barato um cordeiro naquela época? Quanto custa hoje um cordeiro? Em média R$340 por família. Você acha que para um escravo, o povo de Israel estava no Egito como escravo, não era como o bem bom, luxando, não, eram escravos. Vocês acham que sacrificar um cordeiro numa média de R$340 era algo fácil? Sabe o que a gente pensa? É que para fazer as coisas para Deus vai ser sempre fácil. Errado. Seja livre de todo pensamento medíocre quando você pensar em servir a Deus. Que Deus me liberte e te liberte do pensamento medíocre. Sacrificar a Deus, a palavra já diz, algo que nos custa. A Páscoa trouxe para mim e para você o maior tesouro que os céus tinha, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, sendo sacrificado por você e por mim. Alto preço Ele pagou. Sabe qual é o meu problema e o seu? É que nós somos escravos do dinheiro, escravos de nós mesmos, e nos chamamos de livres. Que libertação é essa? Que quando uma coisinha nos custa, a gente já diz, não posso, não dá. Será que se a Páscoa acontecesse hoje, nos moldes antigos, como aconteceu há mais de 5.780 anos atrás, você celebraria a Páscoa da forma correta? Pense comigo. Aqui está o modelo da Páscoa. E o texto continua dizendo: naquela mesma noite comerão a carne assada,
Perdão, eu pulei o versículo 7. 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite comerão a carne. Agora o versículo de número 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Agora, queridos, presta atenção no versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante, e a praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Não mais escravos de coisas, de posses, de dinheiro, de bens. Se aquele povo continuasse escravo do que tinha, não haveria sangue nas ombreiras nem na verga da porta. Sabe o que aquele sangue simbolizava? Obediência. E sabe qual é a próxima libertação que essa geração precisa viver? Não mais escravos da desobediência. Quantas famílias são desobedientes às instruções, aos princípios que Deus dá? E como queremos viver bênção? Como queremos que a praga passe da nossa casa? Como queremos que a nossa casa seja livre dessa praga, se nós somos desobedientes aos princípios de Deus? Somos desobedientes à palavra. Foi Ele quem disse: o sangue será um sinal. A obediência aí dentro da sua casa, querido, vai ser um sinal para Deus, para que aconteçam livramentos, provisões e libertações diárias na minha e na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele pode. Será que o Senhor hoje pode trazer livramento e libertação para você? Ele vai encontrar um coração obediente. Você sabe ao que você precisa obedecer. Quanta escravidão no meio do nosso povo. Nesses últimos dias, me entristecem as notícias. Quando ouvindo um podcast, uma mensagem tão curtinha, mas com verdades tão poderosas, a respeito da acessibilidade de sites nas redes sociais. Quais são os sites mais acessados nessa época da pandemia? Você sabe quais são? Sites pornográficos. Esses sites tiveram seus acessos duplicados, triplicados, quadruplicados. Eles têm um número de acesso maior do que Netflix, Amazon e qualquer outro juntos. A pornografia invadiu as casas, invadiu as famílias, crianças, adolescentes, homens, mulheres, famílias escravizadas pela pornografia. Ei, querido, o Senhor quer te libertar do Egito. O Egito simbolizava um lugar de pecado, de sujeira. Você sabe quais eram as práticas dos egípcios para que Deus se preocupasse tanto em tirar o povo do Egito? Eles viviam adorando a deuses, se prostituindo, construindo e levantando altares gigantescos para exaltar a deuses que nunca existiram. E hoje a nossa geração tem levantado altares grandiosos a deuses da prostituição, da pornografia, do pecado, da mentira, das brigas. Ah, quanta coisa errada entrando nas famílias. É noite de libertação para você e para mim. Talvez o Espírito Santo esteja te lembrando alguma coisa que precisa ser tirada de você hoje. Deixe Ele procurar o mais profundo do teu coração. Será que não existem algumas coisas de você que precisam ser tiradas?
Talvez você seja dono demais de você mesmo. Você precisa perder o controle da sua vida e dar para Ele. O domínio dos seus dias e dar para Ele. Talvez você esteja, como muitos outros, vivendo algo que você, na verdade, está camuflando. Um mal maior, uma tristeza. O medo do amanhã te impede de viver o hoje. A preocupação e a ansiedade, se vai ter emprego, se vai ter dinheiro, se vai ter compra, é tão grande no coração do povo, que tem impedido o povo de viver o agora. Pare de sofrer por causa do amanhã e comece a sofrer pelos meus e pelos seus próprios erros, da preocupação excessiva. Não estejais ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. Se eu cuido dos pássaros e das ervas do campo, que não semeiam nem colhem, quanto mais de você, homem de pequena fé, disse Jesus. Você pode ser livre, porque a Páscoa é libertação, e ainda há libertação para você. Romanos 8, versículo 31 em diante, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa ter experiências maiores com Deus. Conhecer Jesus profundamente vai trazer libertação sobre o meu coração e sobre o teu coração. Livres de todo pensamento contrário. Livres. E quando Jesus disse isso para o povo disse: nós não somos livres? Por acaso somos escravos? Eles não reconheciam a escravidão que viviam. A primeira coisa que eu preciso fazer, e você também, é reconhecer que somos escravos de algumas coisas, para que a libertação venha sobre nós. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo traga à sua memória tudo que precisa sair, tudo que você precisa experimentar de libertação, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, que Ele ministre a você e a mim agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Hoje é dia de Santa Ceia. Antes de nascer, hoje é dia de celebrar a libertação. Fui, com meu nome me chamou. Aleluia. De novo nasci em sua família, com seu sangue e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não, você não precisa mais ter medo. Ei, Jesus, obrigada
pela tua libertação. Nós sabemos que o Senhor é essa verdade que nos alcançou. Oh, por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. você que é filho de Deus agora, Eu sou filho de Deus. eu quero te lembrar essa conquista, essa libertação que Jesus fez na nossa vida. Eu sei que Ele pode e que Ele vai completar a boa obra na minha e na sua vida. O Espírito Santo continua me convencendo e te convencendo de tudo que precisa ser mudado, de tudo que precisa ser tirado de nós. E essa obra de libertação continua, e verdadeiramente somos e seremos livres. O corpo foi partido, o sangue foi derramado para que isso acontecesse, para que eu pudesse dizer: eu não sou mais escravo, eu não vou viver mais como escravo. Olha, querido, esse pão e esse cálice é uma representação da sua libertação. Ele é poderoso para escrever uma nova história em mim e em você. Esse pão, ele simboliza entrega, ele simboliza sacrifício. E eu quero te lembrar que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e Ele disse: tomai, esse é o meu corpo que é partido por vós. Compartilhem desse pão, distribuam esse pão. Jesus está falando sobre a importância de nós provarmos do seu amor e levarmos outros a provar dele. Experimentar de Jesus é a maior necessidade dessa geração. É tempo de aprendermos a provar mais de Jesus. E conhecendo, seremos tratados, libertados, transformados segundo a sua imagem e semelhança. Assim como Jesus fez. Pegue o seu pão agora, renda graças a Ele. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Eu sei que você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos, comece a pedir perdão, comece a dizer para Ele: Senhor, eu sei o quanto preciso desse perdão hoje. Eu creio que o teu sacrifício não foi em vão, a tua obra de libertação não foi em vão. Eu quero provar desse pão em memória do que o Senhor fez por mim, compreendendo o que o Senhor fez por mim, mesmo sem eu merecer. O teu perdão foi liberado e nós queremos nesta noite corresponder a esse perdão, em nome de Jesus. Querida igreja, nós vamos cear hoje de forma diferente, mas nós vamos fazer isso em memória dele. A Igreja Batista Esperança está ceando conosco também nessa noite, junto com a Igreja Batista em Luziápolis, junto com outras igrejas espalhadas que nos acompanham nessa noite. Você pode
se fazer um conosco como o corpo de Cristo e ser grato junto comigo. Comamos desse pão em gratidão. Você que tem uma aliança com Ele, em o nome de Jesus. Quem éramos nós? Onde estávamos? E Ele nos resgatou. E Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou da velha vida, da velha prática, com um propósito tão especial. Esse sangue não foi vertido em vão. O sacrifício dele não foi em vão. Foi para que você e eu, nós não sejamos mais escravos. Que nada mais te aprisione. Que nada mais te impeça de ver Deus, de sentir Deus, de tocar Deus, de ver a sua face, de sentir a sua glória, de manifestar o seu amor aqui na terra. Que nada mais te impeça, porque este cálice anuncia o cálice da nova aliança, que foi vertido por mim, que foi vertido por você. Não viveremos da mesma forma, nós não seremos mais os mesmos. É o cálice da minha nova aliança. Tomai dele todos. Recebamos o amor dele, recebamos o perdão dele e celebremos a nova vida que ele conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Em o nome de Jesus, em gratidão, igreja do Senhor, bebamos deste cálice, em nome de Jesus. Porque escravos não desfrutam do privilégio de filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não temeremos o dia de amanhã. Nós não tememos como vai ser a história de amanhã. Nós simplesmente confiamos e descansamos. Somos filhos. Filhos são herdeiros. Filhos experimentam da promessa. Filhos desfrutam da verdade que Ele mesmo deixou para nós. Você não é escravo, você é filho. E somente filhos têm direitos a uma herança gloriosa para você e para mim desfrutarmos. Olha aqui, querido, se comporte como filho e não como escravo.